Mas quando nós falamos a respeito desse grupo que eu quero chamar, intitular, de o Evangelho da Salvação, nós vemos uma mensagem que ela não busca conhecer a Deus, necessariamente, ela não busca a profundidade das Escrituras, é um grupo de pessoas que eles só querem ser salvos. Percebemos que quando nós focamos apenas na necessidade humana, apenas na salvação do homem, nós tiramos o foco do Evangelho que deveria ser em Deus e nós colocamos na necessidade humana. E para enfatizar, eu não estou pregando contra a salvação. De fato, a salvação faz parte do plano, do projeto de Deus, mas nós não podemos resumir a mensagem do Evangelho como Deus deseja me salvar. Maranata, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, nosso canal Maranata Ministries, e você é o nosso convidado para que nós possamos juntos dialogar a respeito das Escrituras, meditarmos na palavra de Deus, crescermos juntos no conhecimento de quem Jesus é e aquilo que Deus está fazendo na história. Desde já eu gostaria de te pedir que, se você sentir que você foi abençoado, edificado de alguma forma, que você possa compartilhar esse vídeo, você possa curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Se você deseja conhecer também os nossos materiais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que você vai ser direcionado para a nossa loja. Nós temos livros, nós temos camisetas personalizadas e eu quero te convidar a visitar a nossa loja online. O nosso intuito com esse vídeo aqui é de que nós possamos dialogar e nós possamos conversar a respeito de um assunto que é extremamente necessário, principalmente em nossos dias. Talvez você esteja se perguntando por que eu preciso de algum outro vídeo a respeito do Evangelho. E o meu intuito aqui com esse vídeo é de desafiar aquilo que você acha que já sabe a respeito do Evangelho, e o meu convite para você é para que nós possamos mergulhar mais a fundo em como Deus revela a sua mensagem, para que nós não corramos o risco de nos tornarmos pessoas, como Paulo descreve em 2 Timóteo 3, pessoas que vivem, que professam uma mensagem que até tem aparência de piedade, mas elas negam o poder que o Evangelho traz. Então, o meu convite para você é para que nós possamos juntos meditar em como as Escrituras apresentam o Evangelho de Deus. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui para você é que a palavra Evangelho, por si só, não carrega nenhuma conotação cristã. Então, o significado da palavra Evangelho é simplesmente boas novas ou boas notícias. A palavra evangelho, por si só, ela não carrega, como muito de nós imaginamos, essa bagagem cristã. Automaticamente, quando você escuta alguém falando sobre o evangelho, automaticamente é normal que as pessoas pensem na mensagem do evangelho de Deus. Mas o meu intuito aqui é de te mostrar que existem outros evangelhos. E eu quero te mostrar que essa mentalidade de outros evangelhos era extremamente comum no primeiro século. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: olha, se algum homem ou anjo, né, aparecer pregando um outro evangelho, que ele seja anátema, ele seja amaldiçoado. Por quê? Porque existiam outros evangelhos. Então, quando nós falamos a respeito da mensagem divina, eu quero intitular aqui o título, né, o nome dessa mensagem como Evangelho de Deus. E quando nós nos atentamos para essa realidade de que existe o Evangelho de Deus e que existem outros evangelhos, nós nos tornamos mais cautelosos para que nós não abracemos qualquer tipo de mensagem ou de informação. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, eu gostaria de ler com você. Paulo vai escrever o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, perceba que Paulo ele está introduzindo a sua carta aos Romanos com essa apresentação de que, primeiro, Paulo ele era um apóstolo, ou seja, ele foi enviado. A palavra apóstolo significa isso, alguém enviado, e Paulo foi enviado por Deus para comunicar uma mensagem
muito específica, o evangelho, né, como nós vimos o significado, as boas notícias que são de Deus. Quando nós olhamos para a carta, o evangelho de Marcos, Marcos começa sua carta dizendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo. E qual que é o meu intuito aqui em enfatizar esses pontos? O meu desejo é de te demonstrar que existiam outros evangelhos e que essa ideia de evangelhos já era muito comum no primeiro século e que existiam outras boas notícias que não tinham nada a ver com as escrituras. É por isso que Paulo ele apresenta o contexto da mensagem que ele estava apresentando àqueles irmãos. Paulo vai dizer: olha, eu estou apresentando para vocês o evangelho de Deus, ou seja, as boas novas de Deus, que tem como base, como referência, os escritos proféticos, ou seja, Deus está cumprindo tudo aquilo que ele prometeu através dos seus profetas, e isso é de fato uma boa notícia, e não só isso, Paulo ele demonstra qual é o ápice dessa boa notícia que ele estava compartilhando, que ele intitulou de o Evangelho de Deus. Paulo vai dizer: olha, a mensagem que eu estou pregando para vocês é a boa notícia de que o Messias que nós tanto aguardávamos, os judeus, ele veio, ele caminhou no nosso meio, ele morreu, ele foi ressurreto, e pelo Espírito da Santidade, agora ele vive eternamente. Jesus ressuscitou. Então, as pessoas podiam perguntar: Paulo, como você sabe que esse Jesus, no qual você está dando testemunho, ele é o Messias? O ponto-chave de Paulo é: nós temos a garantia de que Jesus é essa semente, esse descendente prometido ao longo das Escrituras, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, perceba que a mensagem que Paulo comunicava, ela tinha um contexto, ela tinha um alvo, né? E qual era o contexto? A mensagem de Paulo estava fundamentada, estava em concordância com as Escrituras. E qual que era o alvo, o ápice da mensagem de Paulo? Jesus é o filho de Davi, Jesus é o Messias prometido. E é por isso que Paulo intitula a sua mensagem como o Evangelho de Deus. Era muito comum que a palavra evangelho ela fosse utilizada em outros contextos. Eu gostaria de ler aqui para você um escrito que foi achado na Turquia, né, e eles deram o nome de A Inscrição de Priene. A datação é provavelmente por volta de 9 ou 10 antes do nascimento de Jesus. E o meu intuito é de te demonstrar que a palavra evangelho ela já aparecia em um contexto não cristão, né, que não fazia nenhuma referência a Deus. Então, só para te dar o contexto, né, não se sabe ao certo quem escreveu, né, essa inscrição foi feita em uma pedra, mas acredita-se que o autor desse escrito seja um governador do primeiro século chamado Paulus Fabius Maximus. E ele, o intuito dele na inscrição dele era de remeter, de demonstrar como que o nascimento, né, e a celebração do aniversário do imperador eram boas notícias. E a palavra que ele utiliza é a palavra evangelho. Então eu gostaria de ler com você. Esse escrito diz o seguinte: Augusto, fazendo referência ao imperador, fez cessar a guerra e colocou tudo em ordem e trouxe paz. Considerando que o aniversário do nosso Deus, fazendo referência ao imperador, deu início dos evangelhos, das boas notícias para o mundo por causa dele, ou seja, o nascimento dele é uma boa notícia para o mundo. Aí ele vai dizer: eu, Paulus Fábius Maximus, benfeitor, ou seja, governador da província, descobri uma maneira de homenagear o nosso imperador, que até então era desconhecida entre os gregos, que era contar o tempo a partir da sua data de nascimento. Ou seja, o que esse governador está dizendo é que o nascimento do imperador eram boas notícias, eram um evangelho, né? Eram boas novas para o mundo, né? Para a humanidade daquela época. Então, nós temos a aparição dessa palavra evangelho em vários outros contextos. Então, você tem a palavra evangelho muito antes de Jesus, aparecendo em contextos que fazem referência a casamento, a nascimento, a expansões imperiais, né, conquistas de imperadores. Então, o meu intuito aqui é de te demonstrar que a palavra evangelho por si só não traz nenhuma conotação cristã. É por isso que nós precisamos desse discernimento para nós entendermos se o que nós estamos recebendo, o que nós estamos comunicando é o Evangelho de Deus, como Paulo descreve em Romanos 1, ou se é apenas outros evangelhos, que são boas notícias, mas que não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com os escritos proféticos e que não apontam para o conhecimento de Jesus.
Então, agora que nós entendemos que a palavra por si só não traz nenhuma referência cristã, nós precisamos desse discernimento para que nós possamos entender qual é o evangelho de Deus e como Deus vem apresentando essa mensagem. Só que antes de te apresentar, a definição do evangelho de Deus, eu gostaria de destacar aqui alguns tipos de evangelhos que nós encontramos nos nossos dias que não são o evangelho de Deus. Assim como nos dias de Paulo existiam outros evangelhos, nos nossos dias existem outros evangelhos que muitas pessoas colocam o nome de Deus, mas que não tem nada a ver com a mensagem do Senhor. E o primeiro grupo que eu gostaria de apresentar aqui, que nós vemos que é muito comum nos nossos dias, eu gostaria de intitular de uma mensagem, o Evangelho do Homem. Evangelho do Homem. Eu quero te explicar o porquê nós vamos chamar essa mensagem de o Evangelho do Homem. Porque quando nós olhamos para essa mensagem, né, e lembra que a palavra evangelho ela carrega esse significado de boas novas, quando nós olhamos para essa mensagem e esse evangelho do homem, é uma mensagem extremamente humanística, ou seja, ela é antropocêntrica, coloca o homem como centro de todas as coisas. É aquela mensagem que provavelmente você já escutou de que Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver próspero, que Jesus morreu na cruz para que você fosse muito abençoado, né? O seu milagre são os cultos milagres que nós fazemos, o melhor dia da sua vida que está chegando, o melhor ano da sua vida, e são boas mensagens, são evangelhos que não têm nenhum fundamento bíblico, que não estão em consonância com as escrituras. E é por isso que nós vamos chamar esse evangelho de o evangelho do homem. E o meu intuito é de te alertar para quão prejudicial essa mensagem ela pode ser e de demonstrar como esse tipo de mensagem humanística tem ganhado espaço nas nossas igrejas. Eu me lembro um dia lendo um livro muito específico a respeito das alianças, principalmente sobre a nova aliança, e eu lembro que o autor ele trouxe essa ideia que resume muito bem a forma como ele via o evangelho de Deus. O exemplo que ele trouxe foi de que um dia pessoas vão chegar no céu e aí vai ter um galpão enorme com o nome daquela pessoa escrito bem grande. E quando ela chegar lá, ela vai ficar sem entender o que estava acontecendo e ela vai perguntar: Jesus, o que significa esse galpão? E aí dentro desse galpão vai ter carro, vai ter prosperidade, vai ter saúde, tudo de bom que você imaginar. E aí a pessoa vai perguntar: Jesus, por que que meu nome está escrito em cima desse galpão aqui? E aí Jesus vai dizer: olha, isso aqui era tudo que estava acessível para você enquanto você estava vivo. Mas porque você não declarou, porque você não teve, eu vou colocar entre aspas, fé, você não teve acesso a nada disso, você não desfrutou de nada disso, porque você não declarou com fé. Essas mensagens colocam Jesus como um servo, um mordomo, que só está esperando você fazer a sua lista de pedidos, né, como um gênio da lâmpada mágica, que assim que você pedir, Jesus é obrigado a realizar, por quê? Porque de acordo com essa mensagem, de acordo com esse evangelho, Jesus morreu para que você fosse bem-sucedido, para que você fosse próspero, né? Para que você conquistasse todas as coisas. E essa é uma distorção muito grande do evangelho de Deus. Primeiro, porque não tem nada a ver com os escritos proféticos, não tem nada a ver com o que Deus está fazendo na história. E segundo, elas não apontam para Jesus, elas apontam para um capricho humano. Então, o que nós vemos é que o evangelho do homem nada mais é do que uma distorção humana do evangelho de Deus. É uma mensagem distorcida. Só que, além dessa mensagem distorcida que nós deveríamos evitar e repreender todas as vezes que escutamos, existe um segundo aspecto, existe um segundo grupo que eles compartilham o que eu vou chamar aqui de uma mensagem incompleta. É o evangelho, mensagem do evangelho da salvação. E eu quero te explicar o porquê que eu estou dando esse nome aqui. Talvez você esteja se perguntando, mas isso, Daniel, isso está de acordo com a Escritura, não está? Deus quer me salvar. E sim, meu irmão, Deus deseja te salvar.
né? A salvação, ela é um ponto vital, ela faz parte da mensagem do evangelho. Mas quando nós falamos a respeito do evangelho da salvação, eu estou me referindo a um grupo específico que eles não possuem a mensagem distorcida, a mensagem é bíblica, de fato, Deus deseja salvar o homem, isso aqui é vital, não existe salvação à parte de Jesus. Por isso que Pedro vai dizer que é através do nome de Jesus que todo homem vai ser salvo, não existe outro nome que exista salvação. A salvação vem exclusivamente pelo nome de Jesus, pela obra de Jesus. Mas quando nós falamos a respeito desse grupo, que eu quero chamar, intitular, de o Evangelho da Salvação, nós vemos uma mensagem que ela não busca conhecer a Deus, necessariamente, ela não busca a profundidade das Escrituras, é um grupo de pessoas que eles só querem ser salvos, né? Quando nós olhamos para essa realidade, nós percebemos que quando nós focamos apenas na necessidade humana, apenas na salvação do homem, nós tiramos o foco do evangelho que deveria ser em Deus e nós colocamos na necessidade humana. E para enfatizar, eu não estou pregando contra a salvação. De fato, a salvação faz parte do plano, do projeto de Deus, mas nós não podemos resumir a mensagem do evangelho como Deus deseja me salvar. Porque o problema desse tipo de mentalidade é que nós, sem perceber, muitas das vezes produzimos um tipo de pessoa, um grupo de pessoas, que elas não querem se aprofundar no conhecimento de Deus, elas não querem nada mais do que a salvação. Então é como se, né, a mentalidade gerada fosse: é melhor ir para o céu e estar com Jesus do que ir para o inferno, né, e estar no inferno eternamente. Então, o que eu vou me concentrar? Qual vai ser o meu esforço? Eu vou me esforçar para que eu não perca aquilo que Jesus me deu de graça. E de fato, a salvação ela vem somente pela graça. Nós não podemos comprar, não é por mérito, como Paulo vai dizer em Efésios 2, é um dom gratuito de Deus, que só é encontrado em Jesus. Mas quando nós fazemos da nossa salvação a nossa única ambição, nosso único desejo, nós temos um problema. Por quê? Porque não é uma mensagem distorcida. Esse segundo grupo apresenta uma mensagem reduzida. E qual que é o problema? Que nós focamos apenas na nossa necessidade. Então, eu lembro de outro livro que eu estava lendo, e o autor estava, de forma muito coerente, de forma muito correta, apontando os erros, né, dessa mensagem, desse evangelho da prosperidade, dessa hipergraça que muitas das vezes né, essa mensagem é comunicada nos nossos dias. E quando ele foi resumir, né, definir o que é o evangelho, ele colocou: o evangelho nada mais é do que Deus nos salvando através de Jesus. E embora exista uma verdade extremamente profunda, de fato, Deus está nos salvando através de Jesus, nós não podemos reduzir a mensagem, a profundidade do evangelho, apenas Deus deseja me salvar, porque nós produzimos um tipo de pessoa que eles não estão interessados em conhecer a Deus, eles não querem se aprofundar no conhecimento de Jesus, não, o que eles querem? Eu quero garantir a minha vaga no céu. Desde que eu seja salvo, né, eu vou viver essa vida seguindo uma lista de regras. Então, eu vou para a igreja, o pastor me diz o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu não quero ter o trabalho de ter que gastar tempo com as escrituras, né, de aprofundar o meu relacionamento com Deus. Não, o que eu quero? Eu quero uma lista do que eu preciso fazer para que eu não perca a minha salvação. E como eu disse, o problema dessa redução da mensagem, que foca apenas que o evangelho se resume a Deus nos salvar, é porque nós perdemos de vista a beleza, né? Como Paulo vai falar, a sublimidade do conhecimento de Deus. Então, enquanto o primeiro grupo que nós falamos, o evangelho do homem, apresenta uma mensagem completamente distorcida, nós temos um segundo grupo que apresenta uma mensagem reduzida. E qual que é o terceiro grupo que eu gostaria de falar com vocês aqui nesse vídeo? O terceiro grupo é o que nós vamos intitular de o Evangelho de Deus. E eu quero te mostrar qual a diferença desse grupo para o grupo número 2, que está interessado apenas na salvação. Quando nós falamos a respeito do Evangelho de Deus, nós buscamos nas Escrituras como Deus vem apresentando essa mensagem, e aí nós percebemos que a mensagem do evangelho, ela não tem como foco, como destaque o homem, não. A mensagem do evangelho de Deus tem como centro, a centralidade dessa mensagem é o próprio Deus, é o conhecimento de Deus. E eu gostaria aqui, de forma muito rápida,
ver como Deus vem apresentando essa mensagem do evangelho, né? Relembrando que evangelho significa boas notícias. Então eu quero de forma muito rápida que nós olhemos como Deus vem apresentando essa mensagem, nós vamos olhar alguns aspectos e o meu intuito é de te demonstrar que existe uma definição para o que seria o evangelho de Deus. Então quando nós olhamos ao longo da história, nós descobrimos que Deus vem comunicando boas notícias desde o início, né? Ao contrário de que muitos acreditam, o evangelho não, a boa notícia de Deus não é apresentada apenas nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A boa notícia de Deus, né, na verdade, no plural, as boas notícias de Deus vêm sendo apresentada desde o início. Então eu quero destacar aqui alguns aspectos dessa boa notícia e te mostrar que nós podemos, através das escrituras, perceber aquilo que Deus vem comunicando desde o início. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que nós vamos chamar de restauração. A mensagem de Deus, a boa notícia de Deus, envolve a restauração da criação. É de consenso entre vários acadêmicos que, embora em Gênesis 3, no versículo 15, a palavra evangelho não apareça, a primeira vez que nós temos a mensagem do evangelho sendo comunicada por Deus é justamente no texto, na passagem de Gênesis 3, no versículo 15. Né? Você provavelmente já conhece a história, Adão e Eva pecaram, eles se rebelaram contra o Senhor, desobedeceram o mandamento direto do Senhor e, mediante aos justos juízos de Deus, Deus libera uma palavra de esperança. Deus falando para a serpente, Deus vai dizer, olha, eu vou levantar um descendente da mulher, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, um da sua descendência vai lhe pisar a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. E a maioria dos acadêmicos acreditam que, de fato, essa profecia esteja falando a respeito de Jesus, como Jesus é esse descendente da linhagem de Eva, da linhagem de mulher, que vai proferir um golpe fatal na cabeça da serpente, mas que também ele seria ferido no seu calcanhar, fazendo alusão à crucificação do Messias. Então, perceba que desde o início, Deus já apresenta aspectos da sua boa notícia. Deus, quando libera os seus juízos, a maldição ela ganha espaço na criação, Deus profere essa palavra de esperança, dizendo que um dia Deus vai restaurar o cosmos novamente, né? A realidade do Éden vai ser restaurada na criação e Deus vai fazer isso através do seu Messias, através desse indivíduo específico. É por isso que muitos acadêmicos consideram Gênesis 3, versículo 15, como o proto-evangelho, que significa o primeiro evangelho, a primeira menção, primeira vez que o evangelho está sendo comunicado. Só que quando nós olhamos para as escrituras, nós percebemos que Deus vem de forma progressiva comunicando essas boas novas. Então nós descobrimos em Gênesis 3, versículo 15, que a boa notícia de Deus envolve a restauração da criação, mas nós lemos lá em Gálatas, Paulo está escrevendo àqueles irmãos de que o evangelho também foi pregado a Abraão. Só que perceba que Abraão não sabia, né, da pessoa de Jesus, ele sabia a respeito do Messias, mas ele não sabia que essa pessoa seria Jesus. Abraão não foi exposto ao evangelho que nós conhecemos hoje. Mas mesmo assim, Paulo afirma que ele recebeu a mensagem do evangelho. E que mensagem é essa que Deus comunicou a Abraão e que ele recebeu? Abraão recebeu a promessa de que através da sua linhagem, Deus restauraria a criação, Deus restauraria o seu reino sobre a criação, e não só isso, Deus justificaria o seu povo. Né? Paulo vai dizer isso aos Gálatas, que porque Abraão creu nessa boa notícia da restauração, ele foi justificado. Nós sabemos que a nossa justificação não depende das nossas obras, nós nunca poderíamos, por nós mesmos, sermos justificados diante do Senhor, e é por isso que é mediante a fé, é quando nós depositamos a nossa esperança nas promessas de Deus, em Deus cumprindo tudo aquilo que Ele disse que faria. Quando nós cremos nessas promessas, nós somos justificados, e essa é uma boa notícia. Então, o segundo aspecto que Paulo descreve aos Gálatas é de que a boa notícia de Deus envolve a justificação do seu povo. Só que quando nós vamos para a carta aos Hebreus, né, nós não sabemos quem é o autor, mas quando nós vamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 4, nós descobrimos um outro aspecto do evangelho. O autor vai dizer que, assim como o evangelho foi pregado
ao povo, à nação de Israel que estava peregrinando no deserto, logo após o êxodo, assim como eles receberam a mensagem do evangelho, assim também aquela comunidade no qual o autor de Hebreus estava escrevendo a carta, eles também receberam o mesmo evangelho. E que evangelho é esse? O autor de Hebreus vai descrever, é o evangelho, a boa notícia de que Deus tem um descanso preparado para o seu povo. Então nós vivemos em dias difíceis, eh, nós estamos suscetíveis a tribulações, a sofrimentos, mas a promessa de Deus, a boa notícia de Deus, envolve esse aspecto de que um dia Deus vai oferecer um Shabá eterno, vai oferecer um descanso eterno para todos aqueles que crerem e responderem positivamente à mensagem do Evangelho. Então, o descanso é um outro aspecto. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus e João Batista, eles aparecem na história pregando um evangelho que os autores dos evangelhos vão intitular de o Evangelho do Reino. Então eu vou escrever aqui para você, o quarto aspecto é o Evangelho do Reino. E lembra que nós falamos que a mensagem que Paulo comunicava, o Evangelho de Deus, estava completamente alicerçado nas Escrituras e nos escritos proféticos. Quando nós olhamos para a realidade do Evangelho do Reino de Deus, nós precisamos ter esse discernimento de que isso aqui não é uma novidade do Novo Testamento, não. O Reino de Deus já vinha sendo comunicado desde o início. Então, quando nós olhamos principalmente para 2 Samuel, capítulo 7, nós descobrimos que Deus faz uma aliança eterna com Davi. E Deus promete que o descendente que ele prometeu a Adão e Eva, né? O descendente que Deus prometeu a Abraão, que em Gênesis 49 nós descobrimos que ele vai ser da linhagem de Judá. Esse descendente, ele será descendente de Davi também, ele virá da linhagem de Davi. É por isso que o Messias é chamado filho de Davi. Então, quando nós olhamos para essa realidade, essa promessa de Deus, nós descobrimos que esse descendente de Davi é aquele que vai se assentar no trono de Davi. E assim como os profetas descreveram, por exemplo, Isaías 2 vai descrever que naqueles dias, nos últimos dias, quando o reino de Deus for restabelecido na criação, a lei de Deus vai partir de Sião, ou seja, o trono de Deus, Jesus vai estar sentado em um trono literal em Sião, vai estar governando as nações. Segundo Isaías 2, nós descobrimos que a partir daquele momento as nações não vão aprender mais guerras, ou seja, a paz vai ser estabelecida, o shalom de Deus vai tomar conta novamente da criação. Não só isso, em Isaías 11 nós lemos a descrição que esse descendente de Davi, esse descendente de Jessé, ele vai governar não pelos olhos, né, não por aquilo que ele vê, mas pelo Espírito de Deus, e que ele vai governar com justiça, ele vai favorecer os pobres, os desfavorecidos, e não só isso. O seu governo vai ter um impacto tão grande na criação que até a inimizade que existe no reino animal hoje, né, ela vai ser removida. Então, Isaías descreve que o lobo ele vai habitar com o cordeiro, o leão junto ao cabrito, ou seja, essa inimizade que, né, essa consequência do pecado que afetou até mesmo a criação, né, o reino animal, isso vai ser removido, essa maldição vai ser removida e nesse dia, no seu reino, né, no reino messiânico, a terra desfrutará do shalom de Deus. Então é por isso que quando Jesus e João Batista aparecem pregando o evangelho, as boas novas do reino, eles estão comunicando uma mensagem que já era esperada. Toda a nação de Israel aguardava esse Messias prometido que traria essa era de paz, de justiça, né? O reino messiânico. Então Jesus, ele aparece na história dizendo, olha, esse reino que foi prometido pelos profetas está chegando. Então o convite de Deus para todos aqueles que escutam essa mensagem é de que eles se arrependam. Por quê? Porque a boa notícia de que o reino de Deus está retornando para a criação e vai ser estabelecido sobre toda a terra novamente, essa realidade está chegando. Por isso que Jesus ensina os seus discípulos a orarem, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Ou seja, que o governo de Deus seja restabelecido aqui na terra, como essa realidade já acontece nos céus. Então por isso que o reino de Deus é de fato uma boa notícia. Esse rei
messiânico que está retornando, trazendo consigo o seu reino, a sua recompensa, a sua justiça, isso deveria nos encorajar, porque é de fato uma boa notícia. Então, esse é um outro aspecto que nós descobrimos do Evangelho de Deus. Mas quando nós olhamos para a segunda, quando nós olhamos para 1 Coríntios 2, nós percebemos um outro aspecto dessa mensagem. Nós descobrimos que a crucificação do Messias também é uma boa notícia. Paulo, ele chega para aqueles irmãos, né, aos coríntios, ele vai dizer, gente, na verdade, através de carta ele está escrevendo, ele vai dizer, olha, eu não me apresentei a vocês com palavra de sabedoria, de persuasão, não, eu vim para vocês com o evangelho, a boa notícia de Cristo, o Messias, e esse crucificado. E a pergunta que permanece é, por que a mensagem da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus, essa mensagem é uma boa notícia? E quando nós olhamos para a realidade das Escrituras, Paulo vai desenvolver isso em Romanos, nós percebemos que nós não conseguiríamos nos salvar. E é por isso que o aspecto da salvação ele é extremamente importante. Nós não tínhamos condições nenhuma de nos salvarmos. Nós precisávamos de um Salvador, alguém que não estivesse suscetível às maldições que ganharam espaço na criação depois da queda. E Jesus é esse indivíduo que, né, ele não tinha pecado, ele não estava debaixo da maldição, mas ele se fez maldição em nosso lugar, para que através da sua morte nós fôssemos justificados e através da sua ressurreição um dia nós pudéssemos ressuscitar também. Então é por isso que Paulo ele olha para essa realidade da crucificação do Messias e Paulo afirma, isso é uma excelente notícia. Por quê? Porque através da morte de Jesus, através do seu sangue que nos purifica, Jesus comprou um povo para si através do seu sangue, através dessa realidade, nós podemos ser reconciliados com Deus e nós recebemos o Espírito da promessa, né? O Espírito que um dia irá nos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos. É por isso que esse aspecto da crucificação de Jesus, que garante a nossa salvação, é extremamente essencial também para a mensagem do Evangelho. Só que, quando nós olhamos para 1 Coríntios 15, nós vemos um outro aspecto que Paulo define a mensagem do Evangelho que ele comunicou àquela comunidade como o Evangelho da ressurreição. Paulo ele vai dizer, olha, se não existe ressurreição dos mortos, a mensagem, o evangelho que eu preguei para vocês é em vão, e nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Por quê? Porque Paulo ele entendia essa realidade de que tudo aquilo que Deus nos prometeu não é para essa era, é para a era seguinte. Um dia nós ressuscitaremos dentre os mortos, e aí como o apóstolo João vai dizer, né, naquele dia, no retorno de Jesus, nós seremos manifestos junto com eles. Por quê? Porque ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Nós aguardamos a ressurreição dos mortos, o retorno de Jesus. E é por isso que Paulo ele sintetiza a mensagem que ele pregou para aquela comunidade como o evangelho da ressurreição de Jesus, que garante a nossa ressurreição também. Então perceba que nós vemos vários aspectos como as boas notícias de Deus, elas vêm se manifestando. Então, o evangelho de Deus envolve restauração, envolve justificação, envolve descanso, envolve a salvação, nós sendo salvos pela obra do Messias, envolve a ressurreição dos mortos. E aí eu quero colocar aqui, então, o nosso sexto aspecto. Ressurreição dos mortos. E aí agora eu quero ir para o último aspecto que nós descobrimos através das Escrituras, que envolvem, né, que completam a mensagem de Deus, o Evangelho de Deus, que é o Evangelho, sétimo aspecto, o Evangelho, ele é eterno. O Evangelho é eterno. E o que eu quero dizer com isso? Que a forma, e aqui nós precisamos ter cautela e esse cuidado de entender que a forma como nós recebemos esse convite de Deus para que nós possamos ser justificados, entrar no descanso prometido, para que nós possamos alcançar a salvação,
essas boas notícias, esses aspectos que vêm sendo compartilhados por Deus, a forma como nós respondemos e como nós vivemos a essa realidade trará consequências eternas. Então, se nós respondermos positivamente a essa realidade do Evangelho de Deus, nós teremos recompensas eternas. Mas se nós não dermos ouvidos àquilo que Deus vem comunicando desde o início, haverá consequências eternas. Então, Apocalipse, no capítulo 14, João ele dá essa descrição de uma visão que ele teve. Ele vê um anjo, um mensageiro, voando meia altura, e ele carregava a mensagem, o Evangelho eterno de Deus. E ele comunicava, né, a criação, olha, se arrependam, por quê? Porque os juízos de Deus estão vindo. Então, deem glória ao Senhor, porque ele merece, ele é digno de receber glória. Então, quando nós não respondemos essa realidade, as consequências, elas são eternas. Assim como se nós respondermos positivamente, nós teremos recompensas eternas. Mas o meu intuito era de te mostrar que, de diversas formas, maneiras, Deus vem comunicando, Deus vem apresentando o que eu quero chamar de os aspectos do Evangelho. E a pergunta que deveria permanecer é, tá, então qual dessas características é o Evangelho de Deus? E a resposta que eu quero trazer para você é todas. Todas essas características, elas compõem o Evangelho de Deus. Mas como eu prometi, eu quero trazer aqui uma definição do que seria o Evangelho de Deus. Então, o terceiro grupo que nós estamos falando são aqueles que recebem e comunicam o Evangelho de Deus. E o que seria esse Evangelho de Deus? Jesus resume a vida eterna em João 17. O sentido da vida como conhecer a Deus. Então, quando nós olhamos para a boa notícia principal que Deus vem comunicando com a criação, conhecimento de Deus, nós percebemos que Deus tem o desejo, Deus escreveu essa história para que aqueles que se atentam à mensagem das Escrituras possam perceber a beleza do conhecimento de quem Deus é. Em 1 João, o apóstolo João ele vai dizer isso, que Deus não apenas nos ama, né? Deus não apenas tem a ação de nos amar, não, Deus é amor. Então, todas as vezes que nós olhamos para a história, nós vemos alguma intervenção de Deus em restaurar a criação, em justificar a sua criação, em oferecer vida eterna, oferecer ressurreição dos mortos, tudo isso que Deus faz deveria nos apontar para uma realidade suprema de que as ações de Deus demonstram o caráter, a beleza, a glória de quem Deus é. Então, quando eu olho para a narrativa das Escrituras, quando eu testemunho a respeito de todos esses aspectos do Evangelho, o intuito de Deus, o desejo de Deus é para que nós possamos perceber a beleza de quem Deus é, aquilo que Deus está fazendo na história, deveria nos remeter à sua pessoa, a quem Deus é e como Deus decidiu se apresentar para a história. Então, quando nós somos cativados, quando nós amamos a Deus de fato, o nosso desejo não passa a ser bênçãos, prosperidade, não passa a ser apenas salvação. Embora envolva isso, Deus deseja nos cativar com um desejo intenso de que nós possamos olhar para as Escrituras e desejar conhecê-lo profundamente. Isso deveria tocar os nossos corações. Deus escolheu, Deus não tinha obrigação nenhuma. Deus escolheu se fazer conhecido. E isso é uma excelente notícia. Nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos nos relacionar intimamente com o Senhor. Então, eu lembro de um dia que eu estava lendo um escrito em um livro que trazia esse relato de um escrito babilônico que data provavelmente ali por volta dos dias de Moisés, né, logo após o Êxodo, e de forma muito resumida, a oração desse sujeito era: Deus que eu não conheço, que está no céu, que seja homem ou seja mulher, eu não sei se eu fiz algo de errado, então desde já eu quero pedir desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito e que possa ter trazido a sua ira. Ou seja,
A pessoa estava se relacionando com alguém que ela não conhece. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus vem se apresentando constantemente. Deus dá a lei para Moisés, Deus dá a lei para a nação de Israel, dizendo: olha, isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada. É assim que vocês vão se relacionar comigo. Esse sou eu. Deus se apresenta de forma íntima desde o início. E essa é a melhor notícia que Deus poderia compartilhar conosco. Então, o meu intuito aqui é de te desafiar, de que você possa perceber a grandeza das Escrituras, de que Deus não está interessado em apenas garantir o seu lugar no céu, não, Deus deseja que você perceba a beleza, perceba o desejo de Deus que vem se manifestando desde o início. Deus quer se fazer conhecido, Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele de forma íntima e profunda. E aí eu quero ler com você como Paulo resume o seu desejo, né? Paulo entendeu isso, ele entendeu que Deus, desde o início, vem, vem se tornando conhecido, e é por isso que Paulo pode dizer, em Filipenses 3, do verso 7 ao 8, mas o que para mim era lucro, isso eu considero perda, por causa de Cristo. Sim, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para ganhar a Cristo. Meu desejo é para que nós, como Igreja de Jesus, possamos ser tomados por essa realidade, esse desejo, essa convicção de que o nosso coração deseja conhecer a Deus, mais do que qualquer bênção, mais do que qualquer título. Assim como Paulo disse, nós possamos dizer, nós consideramos tudo como perda, porque nós entendemos o desejo, a boa notícia que Deus vem compartilhando. Deus vem se tornando conhecido e nós responderemos a essa mensagem. Esse é o meu convite para você. Nós nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e Maranata.